salve, oitavo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de geografia. E essa aula eu vou começar um pouco diferente. Eu vou começar baseado na aula passada. Eu postei lá no Moodle, eu passei para vocês uma atividade chamada Organismos de Integração da América. Eu pedi para vocês lerem 2 páginas, eu não vou ler essas 2 páginas, mas eu vou explicar rapidamente o que são esses organismos, tá? Os organismos de integração da América são blocos econômicos. Vocês vão aprender melhor sobre os blocos econômicos mais pra frente, tá? Eu já falei um pouco deles sobre regionalização e vocês vão ver eles mais pra frente. São organizações que os países se unem buscando Viu que picotou, né? Olha só. Tem alguém me enchendo aqui. Ele tá carente. Eu posso dar aula com ele, porque ninguém se incomoda com o cachorrinho aqui, né? Ninguém se incomoda. Ele vai dar umas roncadas, ele vai fazer um barulho. Então, fiquem tranquilos. O nome dele é Thor, pra quem não conhece. Mas vamos lá. América. Os países da América, eles acabavam se organizando em pequenos grupos, ou grandes grupos, com o intuito de se ajudarem, né? Alguns com intuitos diferentes, mas eu vou dar um exemplo muito básico, que é o Mercosul. Para que serve o Mercosul? O Mercosul é um grupo de países aqui, tem Brasil... Deixa eu pegar aqui certinho quais são os países do Mercosul que eu esqueci aqui, cara, me deu branco. Ó, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, e depois a Venezuela. Eles se unem para ser um bloco econômico, para se ajudarem economicamente. Ou seja, produtos que vêm para o Brasil, desses países para o Brasil, pagam menos impostos. E produtos que saem do Brasil para esses países pagam menos impostos. Eu vou dar 2 exemplos. O Brasil é o maior produtor de carros desses países. Então os carros são produzidos no Brasil e enviados para esses países, certo? Enquanto a Argentina nos fornece trigo muito mais barato. Né? Trigo, basicamente, o Brasil não produz praticamente nada de trigo e a gente precisa comer pão, bolo, essas coisas. Então, os organismos de integração basicamente são países que se unem com o objetivo em comum de se ajudar. Basicamente é isso, ok? E a gente vai pular a página e a gente vai para uma parte mais interessante, página 78, chamado A Invenção da América. É bem interessante a gente ver esse negócio da invenção da América, tá? Então vamos ler a página 78, que vocês vão entender isso de uma maneira muito legal, muito fácil, é bem ridículo. A historiografia oficial afirma que no ano de 1492, o navegador Cristóvão Colombo, patrocinado pela Espanha, ele é italiano, encontrou terras desconhecidas pelos europeus, que mais tarde passariam a ser denominadas Américas. Todo mundo conhece a história de Cristóvão Colombo descobriu a América, todo mundo já está cansado de ouvir isso. O chamado Novo Mundo, que a Europa, África e Ásia eram o velho mundo, um mundo já conhecido, despertou o interesse de outras nações, principalmente de Portugal, Inglaterra, França e Holanda, além da Espanha. Lembre-se que a Espanha está ali. No século XVI, o continente americano passou a ser ocupado por colonizadores europeus. Ou seja, a partir de 1500 e pouquíssimo, os europeus passaram a vir para a América. Né? Isso é fácil. A partir do século XVIII, ali depois de 1700, as colônias europeias na América foram se libertando gradativamente, dando origem a países politicamente independentes. Lembra quando a gente estudou lá no 7º ano sobre a América, sobre o Brasil? Eu sempre falei, normalmente os professores sempre falam de geografia, eles falam o seguinte: até 1822, o Brasil era parte de Portugal. Nós éramos dependentes de Portugal, aí conseguimos a independência, por isso que dia 7 de setembro é feriado. Nos outros países aconteceu a mesma coisa. O Brasil era de Portugal, os Estados Unidos da Inglaterra, a Argentina da Espanha, o Chile da Espanha, enfim. O Canadá era da França e da Inglaterra. O processo de independência da maior parte das colônias europeias proporcionou grande fragmentação política da América. Atualmente o continente é constituído de 35 estados-nações, basicamente 35 países. E alguns territórios que ainda pertencem a países europeus. Como assim? Como assim, professor? Existem partes da América pertencentes à Europa. Eu vou dar 2, um na América do Norte e um na América do Sul. Da América do Norte, eu vou usar a Groenlândia, aquela ilhona grande. Ela pertence à Dinamarca. Então quem nasce na Groenlândia é dinamarquês. E uma bem pertinho do Brasil. Procurem no mapa. O mapa está aqui, ele é ruim de ver, então procurem no do livro. Um paísinho chamado Guiana
francesa, ela fica bem no norte do Brasil, ela faz divisa com o Brasil e ela pertence à França. Ela faz parte da França. Então, o que quer dizer? Quem nasce na Guiana Francesa é francês? O cara nasceu na América e é francês. É exatamente isso. A língua lá falada é o francês, a moeda lá é o euro. O presidente da França é o mesmo presidente da Guiana Francesa, o Emmanuel Macron, no dia que esse vídeo foi gravado. Então a gente tem esse caso da Guiana. E ali tem outros pequenos territórios, mas eu usei esses dois para ilustrar. Antes dos europeus chegarem aqui, existiam obviamente outras civilizações, existia muita gente morando aqui. Nós chamamos elas de civilizações pré-colombianas. Daí vocês vão ver isso na página 79. Não se sabe ao certo a origem dos primeiros habitantes da América. Na unidade 2, a gente já estudou isso antes dessa parada, a gente estudou isso. Apresentamos correntes migratórias discutidas pelos estudiosos para explicar como e em que momentos nossos ancestrais chegaram no continente. Só para relembrar, existem duas correntes. Uma que o pessoal veio da Ásia, passou ali pelo Estreito de Beringer, entre a Rússia e o Alasca, aí veio descendo ali pelo Canadá, Estados Unidos, até chegar aqui na América do Sul. A outra corrente é que pessoas saíram das ilhas da Oceania e vieram de barco até ali a região onde é o Chile, principalmente. E aí dali eles se espalharam pela América. As duas correntes são muito fortes. É só a gente olhar. Eu acredito nas duas. Eu acho que as duas coisas aconteceram. Tá? Muita gente, a maioria acredita que as duas coisas aconteceram. Porque é só tu olhar as características físicas dos nossos povos originais daqui. Se você olhar os índios brasileiros, os incas, os maias, eles são mais morenos, tem um tom de pele um pouco mais escura, olhos maiores, muito parecido com os aborígenes da Oceania. E se você for para o norte, os índios americanos e principalmente os esquimós, eles têm olhos puxados, eles têm uma pele um pouquinho morena, mas não muito, com uma característica muito mais parecida com os asiáticos, japoneses, chineses, coreanos. Então, as duas correntes estão absolutamente certas. Independentemente dessas teorias, o processo de povoamento do continente americano, pesquisadores estimam que, quando Cristóvão Colombo, desembarcou na América, cerca de 50 milhões de pessoas viviam no Novo Mundo. Os povos que habitavam o continente americano ficaram conhecidos genericamente como povos pré-colombianos. Pré-colombiano antes de Colombo. Observe aqui o mapa que está na página 79, e também está aqui. Esses povos apresentavam grande diversidade étnica, social, política e religiosa. Algumas civilizações como incas, maias e astecas formaram sociedades extremamente complexas, gigantes, tá? Com a ocupação e a exploração do continente americano pelos europeus, essas sociedades começaram a desestruturar-se e muitos povos desapareceram. Os incas, maias e astecas são alguns deles. Valeu, oitavo ano. Até a próxima semana.